E aí pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o professor Daniel Cardoso e nessa aula a gente vai criar o nosso primeiro script, tá bom? Para isso a gente vai começar organizando mais uma pastinha aqui. Vamos clicar com o botão direito, Create Folder, lembrando de criar dentro de Assets, tá? Vamos criar com o nome de Scripts, porque a gente vai ter mais de um script inclusive dentro desse jogo. E dentro da pasta a gente vai criar um C# script. Ok? A gente vai trabalhar com C#. Vamos dar um nome para esse script, controle jogador. E aqui no Inspector ele já dá os primeiros comandos que tem dentro desse script. Por mais que ele seja um script em branco, ele já vem com algumas coisas já inseridas, tá? Antes da gente entrar dentro da ferramenta para começar a desenvolver os códigos, a gente vai vincular esse script ao GameObject jogador, tá bom? Para isso a gente vai clicar no nome jogador e arrastar o script na guia Inspector. Pronto, ele já vincula o script, tá? A gente podia também ter clicado em Add Component, Scripts e clicado aqui nesse script. Aqui vai aparecer a lista dos scripts que nós temos, tá bom? Aí a gente pode dar um duplo clique aqui nesse script, tá? Para abrir o MonoDevelop, que é a ferramenta padrão da Unity. Ou a gente pode clicar nesse botão Open aqui, tá? Você pode também buscar outra ferramenta para desenvolver os seus códigos, tá? Para isso você tem que fazer algumas alterações na Unity para que vincule a ferramenta que você quer para trabalhar com código de programação, tá? Ao invés da ferramenta padrão da Unity. Eu vou utilizar a ferramenta padrão, tá? Então eu vou dar um duplo clique aqui. Ele vai abrir o MonoDevelop. Para quem é iniciante, eu aconselho a mudar essa telinha aqui para outra cor. Assim vai ficar mais fácil você visualizar o nome de propriedades já definidas pela Unity, tá? Então se você vier aqui nesse menu Tools, Options, aí você vem nesse submenu aqui Test Editor e Syntax Highlighting. Aí nessa telinha você vai clicar em Oblivion, ok? Clique em OK e pronto. Agora a gente tem uma melhor visualização de alguns comandos já definidos da Unity, tá bom? Eu vou dar uma explicada geral aqui para vocês entenderem quando vocês criam um script vazio, tá? Primeiro ele vem com duas bibliotecas. Uma biblioteca chamada Unity Engine e System Collections. Dependendo do que a gente for programar, essas bibliotecas vão ser importantes para estarem vinculadas ao script, tá? Por exemplo, se a gente for usar alguns comandos que envolvam texto na tela, a gente vai ter que colocar uma nova biblioteca aqui. Eu vou mostrar para vocês na aula que a gente for trabalhar com esse texto, tá bom? Como nós criamos um script chamado controle jogador, que ele tem uma propriedade MonoBehavior, e ele é uma classe do tipo pública, tá vendo que ele já cria tudo isso para nós, tá bom? Aí existe duas funções que são criadas automaticamente. A função start, ela é usada apenas uma única vez e ela é inicializada no começo de tudo. Então, antes de executar qualquer comando, ele vai chamar a função start, tá bom? Então, se você, por exemplo, quer colocar uma quantidade de vida para o seu personagem, então você coloca aqui a vida do personagem igual a 3. E aí o que vai acontecer na hora que você der o start no jogo, ele vai começar com vida do personagem igual a 3. E a função update, ela é chamada frame a frame, ou seja, toda vez que for passar um frame, ele vai ser chamado essa função. Então se o nosso jogo tem 60 frames por segundo, ou seja, a cada segundo ele vai chamar 60 vezes essa linguagem. Então tem que tomar muito cuidado também com o que você vai programar aqui, o seu jogo pode ficar bem pesado e até lento, tá bom? Então vamos supor você colocou que o personagem tem 3 de vida para inicializar. E aí no jogo, se o personagem bater numa barreira, por exemplo, aí a vida vai para 3 menos 1. Ou seja, aí o personagem vai ter 2 de vida. E assim consequentemente, cada vez que ele for bater numa barreira, vai tirar 1 de energia, tá bom? Esse é um exemplo. Bem, para a gente usar comentários, pessoal, é importante a gente comentar nas linguagens de programação para a gente lembrar mais ou menos onde está a nossa programação. Por exemplo, onde que está a vida do personagem igual a 3? Está aqui. Então a gente coloca assim, utilizamos nessa linha uma vida do personagem que vai começar com 3, ok? Isso é importante para o programador não se perder, tá? Para a gente comentar, a gente pode usar duas barras. Tudo que a gente tiver na frente da barra não vai ser interpretado, então só vai ser para a utilização do programador, tá?
Se você quiser comentar mais, você pode dar barra asterisco e embaixo você termina com asterisco barra. Isso vai fazer com que tudo que tiver aqui dentro vai ser dado como um comentário, tá bom? Se você escrever aqui, você vai estar comentando. Ele não vai interpretar que isso é um código, tá? Isso facilita bastante também. E se você quiser uma outra maneira, vamos supor que você quer comentar isso aqui, tá? Só você pegar com o mouse essa opção, clicar com o botão direito e clicar nessa opção. Isso vai fazer com que isso vire comentário, tá vendo? O que nós vamos fazer nessa aula, pessoal, é simplesmente criar uma mensagem que, na hora que a gente executar o nosso jogo, ele vai dar na tela de console um Hello World, que é uma sintaxe padrão quando todo mundo está começando a aprender a programar, tá bom? Eu vou voltar aqui essa é a minha linguagem de programação, porque eu vou utilizar ela, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um comando aqui de debug, que ele vai justamente debugar, ele vai compilar o jogo e mostrar as mensagens para nós. Quando você digita aí, por exemplo, olha, eu estou primeiro digitando a letra D. Quando eu digito a letra D, ele já me dá uma lista do que começa com a letra D, tá bom? Então, se eu vier aqui onde eu quero e apertar um tab, ele já preenche para mim. Isso aqui é uma classe, tá, pessoal? Eu estou começando a escrever uma classe. Agora, se eu colocar um ponto, eu vou começar a buscar os métodos. Os métodos são funções, tá? Ou P de parâmetros, que são as variáveis, tá? Então, um método vai me trazer algo, tá? Ele vai executar alguma coisa, e o parâmetro, que é uma variável, ele vai me mostrar algo na tela, tá bom? Ele vai me trazer alguma informação. Então, no nosso caso, a gente quer o log. O log, ele é um método. Observe ali na direita, que assim que a gente coloca o mouse aqui, ele já me traz o que pode ser incluso dentro desse método aqui, tá? Então, ele abre um parênteses e põe object message, ou seja, eu posso buscar um objeto e pôr uma mensagem nele, tá bom? Lembrando que toda função ele tem que abrir e fechar parênteses, tá? Mesmo que não tenha nada lá dentro. Por exemplo, a função start, ele abre um parênteses e fecha e não tem nada aqui dentro, tá bom? Então eu vou utilizar essa opção aqui, esse método log, tá? E já vou abrir e fechar parênteses e pôr um ponto e vírgula. Não pode esquecer porque é como se você estivesse avisando a Unity que essa linha de programação terminou, tá bom? E aqui dentro do meu parênteses eu vou colocar a mensagem Hello World. Só que, como eu estou usando uma frase que a gente trabalha com variáveis string, eu tenho que colocar isso entre aspas, tá bom? É aspas, tá, pessoal? Não é dois apóstrofes, não, porque senão a Unity não vai entender que você está querendo dizer para ela que isso é uma string, tá bom? Eu coloquei aqui dentro de start porque eu vou mostrar que vai ser executado uma única vez no nosso código, tá? Lembrando que depois que a gente modifica alguma coisa aqui nos scripts, a gente tem aqui, ó, se a gente dá uma olhada aqui em cima, tem um asterisco, significa que o script não está salvo, tá? Então, se a gente der um Ctrl S, a gente vai salvar o script, tá? Ó, percebe que quando eu der um Ctrl S, ele vai sair esse asterisco, ó. Tá vendo? Ele sumiu, que já está salvo. Se eu digitar alguma coisa aqui, ele vai aparecer asterisco, tá vendo? Significa que já foi modificado esse script e não está salvo. Mesmo que eu apague o que eu escrevi, houve uma alteração, então ele pede para salvar, tá bom? Você pode vir aqui também em File e Save. Ó, observe quando eu clicar aqui, aquele asterisco lá em cima vai sumir, ó. Tá vendo? Então agora nosso código já está salvo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá na Unity, a gente vai na guia console para mostrar, porque nós colocamos o nosso código que a gente quer mostrar uma mensagem aqui nessa console, tá? Só para vocês entenderem um pouco esses botões, o clear, ele vai limpar o código que está aqui, o collapse, ele vai falar tudo que for repetido, ele só vai fazer uma numeração aqui para nós, tá? Então, se for repetir várias vezes um comando, ao invés de ficar repetindo comando, 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 ele vai colocar o mesmo comando e colocar 1, 2, 3, 4, por aí vai, tá bom? Clear on play, ele vai apagar sempre quando eu for executar o play aqui do nosso jogo, tá? E esse error pause, ele vai dar um pause no jogo no momento que houver algum erro, tá bom? Eu vou dar um play aqui e ele aparece o Hello World para nós, tá bom? Uma única vez porque a gente colocou dentro da função start, tá? Agora, por exemplo, eu vou dar é como se eu estivesse dando um stop, vou dar outro play e ele executou de novo Hello World, ó. Vou parar, vou dar de novo outro play
Mais uma vez, tá vendo? Agora se eu der um clear aqui, ele vai limpar, tá joia? E aqui é a mesma coisa que eu comentei com vocês, ele vai apagar quando der um play. Então eu vou deixar habilitado isso aqui, vou dar um play, ele executou uma vez. Quando eu parar e der outro play, ele já limpou e executou de novo. Então ele apagou o que estava anteriormente e executou de novo, tá bom? O collapse eu vou mostrar para vocês no momento que eu for trocar aquele meu código de função. Então, por exemplo, se eu colocar esse meu hello world dentro da função update, o que que ele vai fazer? A cada frame por segundo, ele vai executar esse hello world, tá bom? Então vou dar um Ctrl S que eu vou salvar, vou lá na minha unit, vou apagar aqui e observe quando eu der um play, ele vai executar cada frame. Então observe que ele vai executar várias vezes hello world, tá vendo? Várias e várias vezes. E como eu posso fazer aqui, ó, tá vendo a quantidade de vezes que ele está sendo executado? O que é interessante é usar aquele collapse nessa hora. Por quê? Porque ele vai contabilizar aqui para mim, ele não vai ficar repetindo. Tudo que for igual, ele não vai duplicar aqui, ele simplesmente vai falar, olha, mais uma vez foi executado esse comando, mais uma vez foi executado. Ó, vou dar um play, ele vai aparecer para mim a quantidade de vezes que está aparecendo esse hello world na tela. Isso porque a gente está dentro da função update, tá bom? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi uma aulinha bem rápida para a gente aprender o nosso primeiro script, tá bom? E na próxima aula a gente vai trabalhar com física e começar a criar propriamente as nossas animações, tá bom? E não esqueçam de salvar o que vocês acabaram de mexer, tá bom? Por mais que vocês tenham salvo aqui dentro do MonoDevelop, vocês têm que salvar aqui também, porque senão o seu script não vai ser salvo. Então é só vir em File, Save Scene, ou também aqui pode ser o Ctrl S e pronto, está salva a cena. Um grande abraço e até a próxima.